Você acha que Deus está distante demais para te ouvir? Acha que Ele está ocupado demais para se importar com as suas lutas, com as suas fraquezas, com as suas dores, com as suas quedas? Às vezes, a gente pensa em Deus como alguém inacessível, tão grandioso, tão acima de tudo, que parece até indiferente ao que estamos passando. Mas a verdade é o contrário. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Não só o que se passa no mundo, mas também o que se passa no seu coração. Ele não é limitado como nós, que só conseguimos focar em uma coisa de cada vez, no máximo algumas coisas. Deus não. Ele consegue muito bem ouvir a sua oração e a oração de outra pessoa ao mesmo tempo, com a mesma atenção e cuidado. Deus não está longe. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso se chama onipresença. E mais do que isso, ele se importa com você profundamente. Existe uma só coisa que nos afasta de Deus, e essa coisa é o pecado. Não é que Deus deixe de nos amar por causa dos nossos pecados, muito pelo contrário. Acontece que o pecado, por mais que aos nossos olhos pareça agradável, nos afasta dos propósitos que Deus tem para nossas vidas e prejudica a nós mesmos. É isso que acontece quando colocamos outras coisas acima da direção de Deus para nós. Podemos até ter prazer imediato, mas no fim, essas coisas nos aprisionam. A morte veio como consequência do pecado, não como uma punição aleatória, mas para impedir que vivêssemos eternamente no estado de pecado, presos a algo que nos destrói por dentro. Deus, em seu amor, queria nos dar uma saída. Ele também não desejava que morrêssemos, mas que tivéssemos a vida eterna. Só que para isso, um inocente teria que morrer. Jesus então veio no tempo determinado. Mas até que ele viesse, foi necessário que Deus, de forma didática, utilizasse de símbolos e rituais, tanto para anunciar Jesus que viria, quanto para mostrar como era sério o problema do pecado. Por esse motivo haviam sacrifícios. Assim como aqueles animais eram sacrificados em favor de quem oferecia, mais tarde Jesus, sendo inocente, assumiu a nossa culpa e morreu em nosso lugar. Também por esse motivo, nem todos poderiam entrar no lugar mais sagrado do templo. Era necessário que houvessem sacerdotes que serviam como intermediários entre o povo e Deus. Eles ofereciam os sacrifícios e intercediam em favor do povo. O sumo sacerdote era o mais importante entre eles. Somente o sumo sacerdote podia, uma vez por ano, entrar no lugar mais sagrado, trazendo um sacrifício pelos pecados dele mesmo e do povo. Nesse dia, Israel parava, e todo o povo fazia um jejum completo, sem comida e nem água, de um pôr do sol, do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio cumprir o plano de Deus para nos resgatar e assumir o papel tanto de sacrifício como de sumo sacerdote. Vamos ler o que diz Hebreus 4, do 14 ao 16. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Veja que Jesus veio ao mundo e padeceu tudo o que nós padecemos. Sofreu tentações e entende tudo o que nós enfrentamos, não só intelectualmente, mas ele mesmo passou por essas coisas, mas ele nunca pecou. Ele sabe tudo o que você passa e sabe como é difícil cada coisa, tanto provações como tentações. Ele sabe que a renúncia não é fácil, te entende melhor do que ninguém e tem empatia por você. Através de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Podemos conversar diretamente com Deus, sem arrodeios, sem máscaras, sem burocracia e sem enrolação. Talvez a sua religião ensine que Deus está distante e que precisamos de intermediários para chegar a Deus. Mas Jesus já assumiu esse papel. Ele é o único mediador entre Deus e os homens,
1 Timóteo 2,5 diz isso. E além de Filho de Deus, ele também é Deus em forma humana. Mas isso é assunto para fazer um outro vídeo sobre isso. Com tudo isso, a mensagem que eu quero deixar para você é: Deus não está distante. Jesus abriu o caminho e você tem livre acesso. Hoje, você não precisa se esconder de Deus, você não precisa fingir que está bem, você pode vir do jeito que está, porque Jesus entende, perdoa, restaura e intercede por você. Deus não está longe, Ele está ao alcance de uma oração sincera. Aproveite esse momento, não ignore esse amor. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que está precisando saber que Jesus intercede por nós. E se ficou alguma dúvida ou se você gostaria de falar alguma coisa, pode deixar nos comentários. Deus te abençoe.